E o princípio da necessidade diz o quê? Ele traz uma limitação do tratamento do dado pessoal ao mínimo necessário para se atingir aquela finalidade informada ao titular de dados. E os dados pessoais que forem utilizados para atingir aquela finalidade têm que ser os dados exatamente pertinentes, proporcionais e não excessivos, né? Então, você só tem que pedir exatamente aquele dado que seja estritamente necessário para você atingir aquela finalidade que foi informada ao titular de dados. Então, deve haver uma proporcionalidade entre o tratamento do dado pessoal e o risco que aquele tratamento de dado pessoal pode gerar ao titular de dados. Com essa ideia do princípio da necessidade, você diminui os riscos no tratamento do dado pessoal em relação ao titular de dados pessoais. Qual que é o objetivo do princípio da necessidade? É minimizar os dados pessoais que são tratados pelos agentes de tratamento. Por quê? Por muito tempo, vinha-se achando que, vinha-se a cultura, né, as empresas estavam dentro da cultura de que quanto mais dados eu tiver do meu cliente, né, do titular de dados, melhor para mim. Então, a tendência das empresas era exatamente o quê? Acumular a quantidade de dados pessoais que eles coletavam dos titulares de dados. Então, era ter um banco de dados cada vez mais inchado, cheio, e cheio de dados totalmente desnecessários e sem finalidade alguma. Então, muitas empresas têm um banco de dados tão cheio que não usa grande parte daquele banco de dados, que ele está ali só ocupando espaço de memória, né, de memória do seu banco de dados, ou espaço físico, se o banco de dados da empresa for físico, mas que não tem utilidade serventia nenhuma para aquele agente de tratamento. Então, o princípio da necessidade vem exatamente no sentido contrário, em mostrar para a empresa de que é muito melhor ela ter menos dados e ter mais eficiência no tratamento daquela pouca quantidade de dados que a empresa tem, para minimizar tanto os seus próprios riscos, quanto minimizar os riscos no tratamento de dados do titular de dados, minimizar os riscos do titular de dados no tratamento dos seus dados. Então, veja que o princípio da necessidade vem nessa ideia, nessa função de cada vez mais minimizar o banco de dados das empresas. E para a empresa verificar se aquele dado é realmente necessário para atingir aquela finalidade, existem umas 4 perguntas que a empresa pode se fazer no momento da coleta daquele dado ou no momento do tratamento daquele dado pessoal. O primeiro deles é: a finalidade pretendida, né, a finalidade que eu tenho de tratamento de dados, ela pode ser alcançada de outra forma que não seja pelo tratamento do dado pessoal? Se a resposta, se você precisar de fazer aquele tratamento de dado, você tem que pensar num segundo ponto. Quais são as espécies de dado pessoal que eu preciso para atingir aquela finalidade? Eu preciso de dado pessoal comum, sensível? Quais são os dados pessoais que eu vou precisar para atingir aquela finalidade? E qual é o volume mínimo de dados que eu posso utilizar para atingir aquela finalidade? Tem como eu reduzir? Eu consigo atingir aquela finalidade com menos dados? Qual é o mínimo, o único, estritamente necessário que eu preciso ter no meu banco de dados, tratar no meu banco de dados para eu conseguir atingir aquela finalidade? E por último, você vai ponderar se o tratamento do dado pessoal é proporcional ao risco que aquele tratamento de dado proporciona ao titular de dado pessoal. Porque se o risco for muito alto, você tem que verificar ali, talvez aquele dado, aquele tratamento de dado não cumpra o princípio da finalidade. Como que a gente pode pensar num exemplo para essa situação? Portaria.
as portarias, por muito tempo se utilizou de biometria para fazer o controle de acesso nos prédios, principalmente comerciais. Então, você chegava ali para fazer o cadastro, eles sempre pediam para você colocar o seu dedinho no negocinho que piscava ali. E pedia seu RG. E o nome. E tirava foto. Existe outra forma, outro dado, que seja menos arriscado eu tratar para atingir essa finalidade que é de controle de acesso ao prédio? Existe a possibilidade de você utilizar aqueles cartões com chip, que tem um número. Então, você pega ali o cartão, né? O porteiro vai pegar o cartão, vai fazer o seu cadastro e vai anotar ali, vai te vincular aquele cartão com chip. Aí você passa ali na catraca, aquele cartão, entra e na hora que você volta, vai sair, você deposita aquele cartão ali na catraca. Então, veja que a finalidade permanece, o tratamento de dados permanece, mas a gente muda qual dado pessoal é tratado, coletado. Veja que a coleta do dado de biometria era desproporcional ao risco que se gerava ao titular de dados. Porque se vaza um dado de biometria, pode causar um dano muito alto ao titular de dados. Enquanto que você poderia fazer esse controle de acesso da mesma forma sem coletar esse dado por meio do uso do chip. Então, você precisa analisar ali o caso concreto e verificar se exatamente todos aqueles dados que você diz ser necessários para o tratamento daquele dado, se todos os dados tratados são estritamente necessários para atingir aquela finalidade, ou se você consegue minimizar ainda mais e reduzir ao estritamente necessário para atingir aquela finalidade. Veja que no exemplo da portaria, aquele dado atingia a finalidade, mas ele não era estritamente necessário, então ele poderia sim ser descartado e ser substituído por outra forma de controle de acesso.